A gente está fazendo uma série de aulas, você que está vindo aqui à igreja, sobre o tema Os Segredos do Amor. Hoje é a terceira aula. Estamos estudando princípios bíblicos que nos ajudam a compreender mais profundamente o que é o amor e, compreendendo mais profundamente, colocá-los em prática em nossas vidas. Estamos juntos também como igreja, trabalhando para que a nossa igreja, esse grupo, acrescente, que a gente cresça no nosso convívio, nossa disposição de amar, de crescer, de poder oferecer nossas vidas a outras pessoas, como oferta, um perfume agradável a Deus. Então, eu quero hoje continuar lembrando a todos da igreja, que nós começamos a semana passada falando isso. Lembrar que quando o culto termina, nos seus primeiros 15 minutos de convívio, converse com as pessoas que estão visitando a igreja. Dê atenção a elas. Dê atenção aos seus irmãos, converse assuntos espirituais, o que é essa escritura, o que essa aula vai te ajudar. E vamos desenvolver um hábito espiritual de nós falarmos de assuntos espirituais logo após o culto, para que nossos corações se conectem, para que a gente crie relacionamentos mais profundos. Hoje o nosso tema é o que esfria o amor. Fazendo essa pesquisa que nós mandamos para cada um de vocês, o que a gente tem visto, e eu tenho visto fazendo essa pesquisa e convidando pessoas, que é quase uma opinião unânime, de quase todo mundo, que falta amor nesse mundo. E parece que o amor está entrando num estado de hibernação, se esfriando. E ouvimos uma frase muito comum, e até nós temos falado essa frase muito comum: rapaz, como falta amor nesse mundo, né? A gente tem ouvido demais isso. Eu tenho ouvido, tenho evangelizado, tenho convidado as pessoas, a gente ouve isso muito. E hoje nós vamos fazer um exercício. Que é qual exercício hoje? Um exercício da gente parar de olhar para todo mundo, parar de olhar para a igreja, parar de olhar para as pessoas, e nós vamos olhar para dentro de nós e pensar do que a gente vai estudar hoje, o que vai ser útil e acrescentar na minha própria vida, né? Então, hoje nós podemos perguntar: você ama na intensidade que você tem discernimento que você pode amar? Ou você tem esfriado no seu amor? Ou talvez até porque você tem parado de amar. E aí a pergunta vem: o que faz? O que fez? O que aconteceu que faz o nosso amor esfriar? A gente tem visto, nós falamos de 3 tipos de amor a semana passada: o amor eros, o amor filéu e o amor ágape. A gente tem visto em vários casamentos, nesse amor eros, que é o casamento, que é o relacionamento de um homem e uma mulher, a gente vê esfriando. No amor filéu, que é o amor familiar, o amor entre amigos, você vê em várias situações que você conhece e eu conheço, o amor esfriando. E nós temos visto o amor ágape, aquele amor que Deus colocou no coração de um cristão para se oferecer ao outro, esfriando. O que a gente pode perceber de tudo isso? Tem muitos fatores, irmãos e amigos, que podem contribuir por a gente estar amando menos, ou ter deixado de amar, como a gente já amou num tempo. Você pode pensar em situações na sua vida, pode pensar em pessoas também hoje. Às vezes pode ser por causa da sua criação. Às vezes você foi criado de uma maneira tão dura, tão sem amor, que é muito difícil se amar hoje. Pode ser isso uma razão. Outra razão pode ser seu passado. Você sofreu uma grande decepção, você já amou muito, mas levou uma rasteira, uma decepção grande, e você desistiu, dizendo: não vale a pena. Já tentei, não deu certo. Não vale a pena. Às vezes é as bagagens que nós carregamos, de coisas que aconteceram, que marcaram nossa vida, entristeceram nossa alma, trouxeram feridas, abriram feridas profundas em nós, estão abertas ainda. E aquelas feridas, quando a pessoa se aproxima, a primeira coisa que faz parece que sai pus da ferida, para lembrar você que você já foi ferido por falta de amor. Às vezes pode ser por questões do seu temperamento. Você tem um temperamento tão forte que é difícil para você. Mas sabe, tem uma outra coisa. O que mais afeta a gente em amar as pessoas
Tem uma outra coisa que nos afeta muito na maneira que a gente ama as pessoas. Maneira que a gente amava e deixou de amar. Que é o pecado que entra na nossa vida. Como que Deus nos criou? Para termos relacionamento com Ele, para amá-lo, para adorá-lo, para servi-lo, para amar o próximo. Deus nos criou com esse propósito. Mas o que acontece ao longo dos anos, ao longo da nossa vida, a gente se afasta, a humanidade se afasta de Deus. A gente tem visto a humanidade se afastando de Deus. Há um crescimento do número de pessoas que são mais religiosas, mas você vê ao mesmo tempo um crescimento na maldade que é ao redor do mundo. Você vê um crescimento da maldade até às vezes dentro da própria igreja. De não ter tolerância, amor, a paciência com quem é diferente da gente. E em vez de viver um relacionamento com Deus e com o semelhante, aí o que acontece? A gente acaba centrado em nós mesmos. E o resultado é uma decadência. A gente decai espiritualmente, decai até fisicamente, decai psicologicamente e até socialmente muitas vezes. Porque a gente deixa de amar por uma dessas razões acontece isso. O que acontece quando o pecado entra? Traz duas consequências. Primeiro é a escravidão. A gente, quando para de amar, a gente começa a querer controlar a nossa própria vida. Então a gente começa a viver para as coisas que são importantes para nós. Porque os outros não são mais importantes. Então agora eu sou a fonte. Eu sou o princípio pelo qual eu vivo. Então eu começo a me preocupar com algumas coisas. Como dinheiro, como carreira, com a família, como fama, com romance, ou sexo, ou droga, ou poder, ou mais conforto, ou entro em causas sociais, causas políticas, alguma outra coisa que aquilo vai roubando de mim a centralidade do que Deus deseja de mim. Deus quer ser o centro de nossas vidas, mas essas coisas vão se tornando coisas centrais na nossa vida. E o resultado, quando a gente começa a fazer isso, você vai perceber, talvez você já deva ter percebido, você começa a perder o controle disso. Isso se torna um tipo de escravidão. Você vive em função disso. E a segunda consequência básica, quando o pecado entra, é que você vive uma pessoa condenado, culpado todo o tempo. Não apenas sofrendo por causa do pecado, mas agora sendo culpado, porque quem provoca o pecado é você mesmo, é a escolha que você faz. Não é nenhum agente externo. Nós temos muitas desculpas para dizer por que nós pecamos. E geralmente as desculpas são os de fora. Mas a gente sempre tem que lembrar, não importa se você é um cristão, se você não é um cristão, o princípio é, quem escolhe a maneira que você vive é você. Quem escolhe a maneira que você reage é você. Pessoas podem até nos provocar, até falar coisas que a gente não gosta de ouvir, até falar coisas horríveis, mas é nós que escolhemos. Mas Héctor, mas é meu temperamento, eu não aguento, a pessoa fala, eu vou, mas ainda é uma escolha sua ser dominado pelo seu temperamento. Cara, eu não tenho sangue de barata, quando alguém fala eu tenho que reagir. Mas quem decidiu ter sangue de barata foi você, não foi Deus. Deus não te fez sangue de barata. Sempre somos nós que tomamos essas decisões. Né? Então vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então aqui nós temos os desejos da natureza humana. Presta atenção quais são os desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E que o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Eu vou lembrá-los então, a todos nós. Elas são a imoralidade sexual, a impureza,
as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, as divisões, as invejas, bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o quê? Qual é a primeira coisa que o Espírito de Deus produz? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade e fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana dela junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Você percebe claramente, então, tem as coisas da natureza humana, as coisas que são pecaminosas, e tem as coisas do Espírito. As duas, como a Bíblia fala, estão em conflito. As duas são inimigos, né? Então, o que um quer, o outro não quer. Mas o que esse quer, o outro não quer também. Então, há um conflito, uma tensão. E quando há conflito e tensão, não há paz. Não há paz. Então, não pode habitar o mesmo espaço. Então, quando nós lidamos com o nosso pecado, a gente está lidando com assuntos e questões da nossa vida que estão em confronto com o Espírito Santo de Deus. E quando nós começamos a enfrentar, vencê-las, a gente começa a experimentar os frutos do Espírito. E o primeiro deles é o amor. Então, se o nosso amor esfria, quem está fazendo o nosso amor esfriar? É a bondade? É a bondade que faz nosso amor esfriar? É a alegria? É a paz que faz nosso amor esfriar? É a paciência? É a delicadeza? É a bondade? É a humildade? É isso que faz o nosso amor esfriar? Ou é a impureza, as ações indecentes, as inimizades, as brigas, desunião, divisão, ambição egoístas, bebedeira, inveja, farra? O que faz o nosso amor diminuir? Pensa em você, na sua vida. O que faz? Por que eu não amo mais? Provavelmente, a grande probabilidade é que você está deixando de amar, porque algum desses pecados tem se manifestado na sua vida e tomado conta de você. Porque o pecado faz isso, é um conflito, percebe? Se ele domina, ele destrói a sua capacidade de amar. Destrói a minha e a sua. Diminui, contamina a gente. Fere, corrompe, mata, destrói, tira a esperança e tira toda a nossa visão que Deus deseja fazer na nossa vida. Pensa um pouco, você, por exemplo, tem amizade com uma pessoa, muita amizade, você tem uma igreja em casa que você tem muitos amigos, você lá no seu trabalho e de repente, aquela amizade, aquele amor que tinha filéu de amizade, se rompe. Nunca é do nada. Às vezes não são coisas aparentes, são coisas que estão dentro de nós, que a gente não revela. Percebe as pessoas que você tem deixado de amar, pensa na sua esposa, ou pensa no seu marido, nos seus filhos, no seu amigo do trabalho, alguns irmãos, parentes. Por que a gente era tão chegado e se afastou? Por que a gente gostava tanto de estar junto e agora prefere estar distante? É o Espírito? É Deus? Ou é a carne que está vencendo? E a gente pode pensar nesse momento nos pecados que eu acho que são graves. É o pecado da idolatria. Quando a gente pensa em idolatria, o que a gente pensa? Em pessoas, imagens e pessoas lá ajoelhadas diante das estátuas.
O livro de Atos fala muito sobre a idolatria no mundo grego-romano. Cada cidade adorava a sua divindade naquela época. Eles tinham santuários ao redor, onde colocavam imagens, onde pessoas iam, se ajoelhavam frente às imagens, faziam sacrifícios. Quando Paulo chega em Atenas, em Atos 17, versículo 16, Atos 17, versículo 16, olha o que Paulo encontra em Atenas. Atos 17, versículo 16, ele encontra, enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Uma cidade que estava lá cheia de imagens, de divindades. Tinha a deusa Afrodite, que era a deusa da beleza. Tinha Ares, que era o deus da guerra. Tinha Artemis, a deusa da fertilidade e da prosperidade. E muito mais, nem vou me prolongar nisso. Mas isso é só um exemplo. Isso é que Paulo viu. E aí eu penso nos dias de hoje, em nossa sociedade atual, será que é tão diferente disso? Sabe, cada cultura é dominada pelo seu próprio conjunto de ídolos. Cada ídolo tem seus sacerdotes, seus súditos, seus totens, seus rituais, seus santuários. E sabe, interessante, talvez o escritório onde você trabalha pode se tornar um santuário para você. Às vezes a sua academia pode ser um santuário para você. Sua faculdade, seu estúdio, seus estádios. Pessoas que fazem tudo para ir lá e ficar lá e desfrutar daquilo. E sem perceber, aquilo que devia ser uma bênção de Deus na sua vida se torna uma idolatria para você. Sabe, a gente não se ajoelha mais na frente de estátuas de Afrodite, de Artemis, nós não fazemos mais isso. Nenhum de nós fazemos isso, com certeza. Mas é interessante quando o dinheiro e a carreira são oferecidos para nós em proporções maravilhosas. E a gente começa então a fazer sacrifícios que às vezes até parecem sacrifícios infantis. Por causa desse novo ídolo que aparece, que é a carreira e o dinheiro que começa a tomar a sua frente. Porque com uma boa carreira e muito dinheiro você vai conseguir realizar seus sonhos. A gente sutilmente comete erros infantis. Infantis que são, você começa a deixar a sua família, ou negligenciar a sua família. Você começa a negligenciar